Vamos lá? E aí, pessoal? Começando aqui, quebrar um gelo. Falar, tô nervoso? Pô, não adianta. Então, vamos lá. Eu quero falar aqui sobre algumas coisas relacionadas a controle, principalmente controle de caixa das empresas. E eu quero falar, mas eu não quero falar mais do mesmo. Se eu falar que precisa controlar, muito amplo. Eu quero falar o porquê precisa controlar. Quando você sabe o porquê que você faz alguma coisa, você faz com mais comprometimento. Então, o que eu quero trazer aqui são coisas práticas de formas de controle e por que fazer esse controle, né? Então, vamos lá. Às vezes as empresas começam sem saber que são empresas. A pessoa começa a vender um bolo de pote e parte para uma confeitaria, abre uma padaria, depois virou empresa. Mas quando ela vendia bolo de pote de porta em porta, ela não tinha o controle de quanto vendia, qual sabor mais vendia. E é isso que eu quero explicar. Existem inúmeros fatores que diferenciam as grandes empresas das pequenas, né? Mas uma coisa é certa. Uma empresa ela pode estar pequena, mas ela precisa fazer coisas de empresas grandes. E uma dessas coisas são o controle de caixa, controle de vendas, e usar isso como tomada de decisão. É uma coisa valiosa você saber que você tem 100 clientes, desses 100 clientes, 80% compram todos os meses. Isso é uma coisa valiosa, sabe por quê? Porque vai ter um mês que você vai atingir 70% dos clientes. E aí você precisa saber. Primeiro você precisa saber quem compra de você, mas você precisa saber também quem não comprou de você, que estava comprando. Você precisa saber se ele parou de comprar porque o seu produto está ficando ruim ou um concorrente tem uma opção melhor. Essas coisas que são importantes para o crescimento. E com isso, e para chegar nisso, só controle de número. E muita gente acha que matemática é chato, que Excel é muito chato, mas não estamos falando de matemática, não estamos falando de Excel, de sistema, nós estamos falando de comportamento. Comportamento de cliente. Cliente traz dinheiro. Então, a gente está falando de dinheiro. Vamos começar. Vamos começar aqui com principais formas de fazer o controle. Entradas e saídas. Tá? Aí você vai falar, mas a minha empresa é muito pequena, eu não tenho um sistema. A gente não está falando nada disso. Não está falando nada disso. Por que eu não estou falando nada disso? Porque a primeira coisa que tem aqui é caderno. Você pode fazer tudo no caderno. Se você faz tudo corretamente no caderno, é melhor do que uma empresa que tem um sistema que faz de forma... faz sem compromisso. Faz de uma forma que não tenha confiabilidade. Então, se você pode confiar em todos os lançamentos do caderno, o caderno é mais útil do que muito sistema. E é isso que eu quero enfatizar o tempo todo. Se você precisa ter confiança, você precisa saber que está anotando tudo. Mas é muito chato, eu não tenho tempo. Mais para frente eu vou explicar o porquê. A primeira forma é caderno. Segunda forma, a gente pode partir para uma planilha de Excel. Não é nada absurdo, tá? Não é nada absurdo. Quero trazer um exemplo aqui
uma planilha de Excel. E o que eu preciso de informação de venda, principalmente? Eu estou falando agora de venda. Preciso da data da venda, do produto, para qual o cliente foi, o valor, tá? Não preciso de muito mais do que isso. Isso é o mínimo para começar, tá bom? Com isso aqui você já consegue começar a fazer um controle legal, tá bom? Ó, isso aqui, só com isso daqui. Mas vamos voltar para aqui no Excel. Terceiro, aí entra sistemas. O que são esses sistemas aqui? O sistema que você coloca no sistema que você tem para controlar entradas e saídas, contas a pagar, contas a receber, as vendas. Aí eu já tenho um sistema mais robusto que tem cadastro de cliente, cadastro de fornecedor, eu tenho um controle de boletos a receber, boletos a pagar. Aí eu já tenho sistemas que fazem integração bancária, o que eu tenho no banco eu vou conseguir ver dentro do sistema, faço previsão de fluxo de caixa para as próximas semanas, o que eu vou pagar, e assim, isso não dá para falar um sistema específico, porque cada tipo de negócio demanda, às vezes, um sistema específico. Eu tenho um exemplo aqui de um amigo meu que vai estar me ouvindo. Ele tem uma loja de peças de moto, mas ele vende tanto acessórios, capacete, jaqueta, vende peças aleatórias, mas ele vende o serviço também. Ele vende o serviço. E para isso ele precisa de um sistema que ele controle o estoque de peça, estoque de ordem de serviço. Tá? Aí ele precisa de uma configuração que ele consiga usar a peça em uma determinada ordem de serviço e depois fazer uma cobrança em cima de serviço e peça. Aí precisa de um sistema específico que tenha essas funcionalidades. Não adianta eu pegar um sistema que eu uso num supermercado e usar nessa loja de moto. Tá? Isso que é aí que a gente vai conseguindo clarear as coisas por aqui. Mas o princípio de tudo é isso aqui, ó. As anotações que feitas no caderno foram evoluindo, passou para o Excel, necessitou de um sistema. E por último, aqui, sistema com, vamos colocar assim, integrados em rede. E aí eu falo que um banco de dados robusto. Aí eu já estou começando a falar de empresas maiores, tá? Isso aqui é um sistema maior. Lembrando, tem uma observação aqui, pode ser online. Essa observação aqui é importante, que muitos desses sistemas podem ser online. Aí eu vou falar novamente. Eu ajudei uma empresa que era uma loja de roupas num bairro, e depois ela foi para um outro bairro, depois para um outro bairro, cada vez mais perto do centro. Ela tinha todo o controle de roupa, de estoque, tudo no sistema online, que eu indiquei. E assim, eu indiquei para ela fazer um controle porque ela precisava do básico. Só que o sistema tinha outras funcionalidades. E depois de um tempo, quando eu voltei para saber se estava tudo bem, ela estava usando coisas como impressão de etiqueta. Ela fazia etiqueta dentro do sistema, imprimia, e ela estava usando para controlar contas em aberto de clientes. A pessoa comprava, ia fazer o acerto, estava tudo lá no sistema, tudo no nome da pessoa, tudo muito bem feito. Tudo muito bem feito. Então é assim, não precisa achar que a empresa é pequena, que ela não pode ter um controle de uma empresa grande. Eu te falo que
te dá muita liberdade para fazer outras coisas. Você não pode ficar amarrado a isso. Claro que você não pode ficar preso a uma forma de trabalho, né? De um sistema. Você deve deixar que isso ocorra de uma forma fluida. Tá? E é isso que eu queria nesse início. Tá? Essas são aqui as principais formas de fazer o controle de entradas e saídas. Tá? Vamos para a próxima parte. Eu estou te falando aqui como fazer os controles e eu quero ainda falar o porquê fazer esses controles. Tá bom? Tá. Uma pergunta que surge muito é o seguinte: qual a melhor forma? Não tem uma melhor forma. De repente, se eu estou começando agora, se eu tenho um negócio muito pequeno e eu não tenho tanto tempo para buscar, às vezes, uma planilha ou não tenho contato com a internet o tempo todo, tá? Por exemplo, eu tenho um salão de beleza e é muito corrido para eu anotar todas as vezes o movimento. Eu posso fazer essas anotações em um caderno, posso ter uma agenda, mas o que eu enfatizo sempre é assim: eu preciso gerar um histórico, preciso fazer o seguinte: do meu dia a dia, ele vai ser corrido, eu vou fazer rápido, eu vou fazer de uma forma que eu entenda, para que no final do dia eu consiga interpretar tudo e eu consiga separar as coisas para ver o que eu tinha falado antes, comportamento do cliente, tá? E o melhor depende muito também, como eu disse, da fase do negócio. Começando, faz um caderno. Tem um computador na loja e eu queria me organizar, começa pelo Excel e faz o seguinte: já tem condições de ir para o sistema, procura um online. Eu vou dar dicas de sistema online, que eu pesquiso muito sobre isso, tá? Inclusive, aí assim, eu tenho alguns para indicar, mas depende muito do tipo de negócio, da maturidade do negócio, tá? E dá para começar com caderno, dá para ir para o Excel, mas assim, o mais importante, eu estou sendo repetitivo, eu preciso confiar depois nos números que foram colocados lá. Não adianta nada ter um sistema online bonito, que eu, inclusive pode ser que eu pague a mensalidade do sistema, mas se eu não alimento o sistema e eu não posso confiar nas informações que estão lá, não adianta de nada, tá? Essa é a dica que eu dou. E outra dica é o seguinte: por mais que a gente está fazendo um sistema simples, por mais que às vezes a gente está no Excel, mas pense o seguinte: a empresa ela precisa crescer. Crescer é uma coisa inevitável. Se ela não está crescendo, ela está morrendo. Então a empresa vai crescer. E se a empresa vai crescer, a tendência é contratar mais funcionários e ela precisa de processos mais bem estruturados para que as pessoas que cheguem elas já entendam a cultura da empresa. E assim, hoje às vezes tem uma filial apenas, hoje é uma pessoa só trabalhando, mas já cria-se a cultura de gerar informação. A empresa, hoje o termo a empresa precisa ser orientada a dados. Ela precisa ter um compromisso em gerar informações para ela mesma, tá? Porque o comportamento que você tem do seu cliente, o comportamento do mercado, depois os inúmeros cruzamentos de informações que é possível fazer, isso é o que diferencia quem vai sair na frente e as decisões assertivas. Mas para isso eu preciso estar orientado a dados, preciso estar preparado para sempre gerar informação. E assim, isso precisa estar de uma forma fácil. Faço uma venda, eu já preciso criar um processo de não deixar essa venda escapar.
escapar no sentido de não ser registrada, tá? Isso aí o que eu não queria deixar de falar era isso. Eu preciso, mesmo que eu seja pequeno, eu preciso começar a entender que isso vai ser uma coisa normal. Então eu vou arranjar um jeito que isso não seja traumático. Vamos voltar no exemplo da loja de motos do meu amigo. O cliente chegou, deixou a moto para fazer o conserto, precisou de algumas peças e ele demorou um X tempo para fazer e cobrou um preço pelo serviço. O cliente chegou para pegar a moto. Quanto que é? Tá aqui sua nota, tá aqui, foi isso, beleza, tchau, paguei. Depois eu anoto, depois eu coloco isso no caixa. Compreende que o ato de registrar precisa fazer parte do processo. Eu acho um negócio muito interessante aqueles restaurantes que tem eu não sei o nome que fica, parece que um prego assim grande, que a pessoa vai e coloca a comanda, só bate assim com a comanda e fura e aquilo vai juntando. Aquilo para mim é um exemplo perfeito de organização de informação. O que dá para tirar daquilo ali, você não tem noção. Você acha que dá para tirar a quantidade que vendeu na noite, vamos chamar de um restaurante que serve jantar, e você acha que só o tanto de venda que dá para tirar dali. Mas eu vou te mostrar, ainda vou te mostrar que mais coisas. E aí sim, eu te chamo para fazer um exercício. Comece a pensar o que dá para a gente tirar de informação daquele esquema de comando do restaurante. É muita coisa, tá? Mas vamos lá, eu já te falo. Então, como eu disse, moldar as ações para que o ato de registrar se torne uma tarefa comum. Isso precisa fazer parte do dia a dia, tá? Lembrando que uma empresa grande, não tem uma empresa grande que não anota. E assim, a sua empresa, ela precisa crescer, tá? Vamos falar das análises aqui. Sem noção do que dá para tirar daquela análise. Assim, eu estou entrando num tipo de análise mais comercial, que é a análise de vendas. Mas isso serve para os indicadores financeiros. Para ter bons indicadores financeiros, eu preciso também ter o registro de entrada de dinheiro e saída. E aí eu vou dar um exemplo que é assim, às vezes eu vendo um produto e eu tenho que receber esse produto 3 vezes, por exemplo. E aí o dinheiro não vai entrar no caixa imediatamente. E aí uma das coisas mais importantes é o controle de fluxo de caixa, que isso é um fator que quebra as empresas nos primeiros 2 anos, muito por conta de fluxo de caixa. E aí não estão preparadas para fazer uma boa gestão. E assim, o que é gestão de fluxo de caixa? A primeira coisa que eu preciso para fazer gestão de fluxo de caixa: informação. Eu preciso dos dados. Eu não sou uma empresa orientada a dados, e aí eu não consigo nem saber onde eu estou para criar caminhos para chegar onde eu quero chegar. Mas vamos lá, voltando a falar da comanda, eu quero fazer uma pergunta aqui. O que pode ser, vamos chamar assim, de ser extraído de uma, não, vamos chamar assim, que pode ser medido através da soma das comandas de uma noite, de um
restaurante. Pode ser essa pergunta? Isso aí. O que dá para fazer? O que pode ser medido através da soma das comandas de uma noite de um restaurante? Eu fui lá e vi. Eu tenho um restaurante, trabalhei a noite toda. Todos os clientes eu marcava e colocava naquele prego lá. Aí no final da noite estava cheio de comando. E aí, assim, vamos partir do princípio que o meu restaurante ele já é orientado a dados. E aí eu vou te explicar a diferença que faz ele ser orientado a dados, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que dá para fazer é analisar. Analisar o faturamento. Ok. Isso aí eu vai falar, gente, isso é muito básico. Não quer me respeitar, agora respeitou. Primeira coisa é analisar o faturamento. Segunda coisa, o que dá para analisar aqui, além do faturamento? Além do faturamento, eu tenho quantidade de, vamos chamar de comandos mesmo. Quantidade de comandos vai me falar quantas mesas eu atendi. Quantidade de comandos. Mas você vai me dizer assim, por que é importante eu saber a quantidade de comandos? Sabe por quê? Porque hoje é uma sexta-feira e a primeira sexta-feira do mês e a sexta-feira do 5º dia útil e na sexta-feira passada eu tive 70 atendimentos e nessa sexta-feira eu tive 100. Então você consegue gerar informação e cruzar informação com isso. Então você sabe o seguinte, hoje eu tive mais pessoas aqui no restaurante do que no mesmo dia da semana anterior. Eu tive um movimento maior do que ontem. Isso não é com base no achismo, aí é com base em dados. Eu tenho esse número, eu tenho esse indicador para comparar. Tá? Aí, quando eu tenho... Outra coisa que dá para tirar aqui, já que a gente está usando esse vídeo de cima, é o ticket médio. O que é o ticket médio? O ticket médio é quanto em média cada cliente gastou. Aqui eu vou chamar de cliente cada comanda. Então, qual é a forma de chegar no ticket médio? Faturamento, tá? Dividido, não sei fazer o símbolo de dividido, dividido por comandas. Esse é o meu ticket médio, tá bom? Esse aqui é meu ticket médio. Vou deixar ele sem estar negrito aqui, porque não foi? Foi? Agora foi. Esse é o meu ticket médio. Então, a gente já viu que a gente consegue ver faturamento, a gente viu que a gente tem a quantidade de comandos, com isso a gente consegue chegar no ticket médio. Tá? Por que esse ticket médio é importante? Às vezes eu vendi coisas muito baratas e às vezes eu tive mais clientes, mas o meu faturamento foi menor. E aí eu preciso entender esse comportamento. Por que as mesas estão consumindo menos? Ah, porque não está vindo tanta família, está vindo muito casal, está vindo pessoas muito sozinhas, tá? E aí que eu quero entrar nesse quesito aqui. Outra coisa que dá para fazer é a quantidade de pessoas. Aí você vai dizer, nossa, muito bom saber a quantidade de pessoas. Mas para isso, lembra o seguinte, eu preciso ser uma empresa orientada a dados.
Eu preciso estar acostumado a gerar informação. Se eu não coloco isso na comanda, essa quantidade de pessoas não aparece na comanda, ela não vai conseguir saber quantas pessoas ela atendeu. Não dá para saber. Tá? Então, é uma informação que precisa ir na comanda. Então, quem fecha ali o caixa, ou o garçom, quando vai fechar a conta, ele precisa estar acostumado a falar assim, ó, mesa 7, 6 pessoas. Mesa 2, 2 pessoas. Mesa 3, 10 pessoas. É uma coisa simples, que começa a fazer parte do dia a dia, mas que gera uma informação muito útil, muito útil. Eu posso estar atraindo um tipo de público para o local e eu não quero esse público, eu quero um público maior, eu quero um público que enche mesa. Então, todas as minhas ações de marketing, a forma que eu me comunico, eu preciso mostrar que eu quero as mesas cheias, com no mínimo 6 pessoas, eu quero famílias e esse número aqui, ó, quantidade de pessoas, primeira quantidade de pessoas que passaram pela loja, pelo restaurante, e com isso eu tenho a quantidade de pessoas por mesa. Por mesa. É isso aqui que eu vou saber se eu tenho muitas pessoas nas mesas ou não. Tá? Isso que é importante eu saber. Que público que eu estou atraindo. E através de um simples ato de anotar na comanda, eu já consigo chegar nisso daqui. Mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que dá para tirar? A gente já tirou assim, acho que o máximo que tinha na comanda, né? Não. A comanda, vamos partir do pressuposto aqui que a comanda foi o que a pessoa consumiu. Então, eu consigo aqui ver o que foi vendido. Em relação ao produto, vamos falar assim, produto vendido. Então, como a gente está vendo num restaurante, prato vendido. Pratos vendidos. Quais pratos eu vendi? Eu estou vendendo mais o quê? Qual prato é interessante para que eu possa vender? Qual prato eu não estou vendendo? Eu tenho uma preferência muito grande no restaurante, de cada 10 mesas, 5 pedem um determinado prato. Eu tenho um prato promocional, aquele prato promocional ele foi vendido, né? Isso precisa estar na comanda, isso vai estar na comanda, e aí é uma das principais coisas que deve ser vista todo negócio, né? A análise de produtos mesmo, análise de serviço que mais vende, essas coisas. Os pratos vendidos, a gente viu, beleza? Aqui, na verdade, é um indicador, mas eu quero cruzar dois indicadores aqui. Quero fazer um cruzamento. Ó, quero fazer um cruzamento deste pratos vendidos com quantidade de pessoas por mesa. Como que eu vou fazer isso aqui? Quero que esses dois aqui virem o 7. Aqui, na verdade, eu vou fazer uma pergunta para os meus números. É isso aí, eu faço perguntas para os números a todo tempo. Faço a pergunta para ele assim. Olha onde eu quero chegar, né? Quando eu sei onde eu quero chegar, fica mais fácil. Quando a mesa está com mais de 5 pessoas, olha só, quando a mesa está com mais de 5 pessoas, isso é análise de dados na prática.
tá? E assim, não estou falando de sistema, não estou falando de servidor robusto e computador megalomaníaco, não estou falando nada disso, estou falando de comanda, estou falando de comanda de restaurante, que é análise de dados na prática. E aí eu faço uma pergunta para as minhas comandas lá do restaurante. Quando a mesa está com mais de 5 pessoas, qual prato mais vende? Essa é uma pergunta. Isso aí você consegue extrair dos seus dados. Mas por que eu quero saber isso? Eu quero entender o comportamento. E aí você vai entender. É um prato com carne nobre, é um prato com mais batata, com molho, é um prato com mais salada, aí assim, eu tenho pratos individuais, eu tenho um prato que serve para 4 pessoas, eu tenho essas opções. Como que eu poderia dar as opções? Por exemplo, aqui eu tenho vamos supor, eu tenho lá, vamos falar um prato aí, eu sou péssimo com isso de pedir. Não. Eu tenho uma picanha, Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, isso é muito comum lá no Rio de Janeiro, né? Bife a cavalo, não sei o que. Aí eu tenho uma picanha que ela serve para 4 pessoas. Se eu fizer uma oferta, e essa picanha geralmente ela chegar a 6, 7 pessoas, e eu fizer um preço promocional, já que ela é muito vendida, eu posso conseguir agregar valor, colocar alguma coisa diferente, porque eu sei que quando tem muita gente, vende picanha. Isso eu vou entender esse padrão. Eu vou entender esse padrão quando eu começar a olhar os números. E aí quando eu chegar nesse ponto, eu vou fazer o seguinte: às vezes, muitas vezes a gente descobre não o que mais vende, né? Mas às vezes a gente descobre o que não vende. E aí eu acho muito interessante nos trabalhos que eu faço, antes de mostrar, eu gosto de perguntar o que a pessoa acha. O que você acha? O que você acha O que você acha? Qual vai ser o prato mais vendido quando as mesas estiverem com mais de 5 pessoas? Aí a pessoa fala às vezes, não, o prato mais vendido é o arroz à grega. E aí quando você mostra o que aconteceu realmente, às vezes não tem nada a ver e ela se surpreende. Nossa, eu achava que era aquele, mas assim, o que realmente é o que o número vai mostrar, tá? Então, assim, estou explicando aqui os porquês de anotar e ter uma comanda que tenha essas informações. Tá? Isso aqui é o básico, por exemplo. Na verdade, uma coisa que eu não vejo aqui em comandas é isso daqui, quantidade de pessoas. E olha só, uma coisa legal, olha só. Isso aqui eu tenho automaticamente, porque eu fechei a comanda, tem um valor lá no final. A quantidade eu tenho, porque é contar os papéis. Automaticamente, isso aqui é uma coisa automática. A quantidade de pessoas é um item que eu coloquei, mas essa quantidade de pessoas, ela me gerou várias informações. Ela me gera a quantidade de pessoas por mesa, que aí eu divido a quantidade de pessoas dividido por comanda, tá? E aí os pratos vendidos aqui já é automático, já precisa ter. E aí, ó, quando a mesa está com mais de 5 pessoas. Percebe que eu só tenho esse indicador quando eu tenho esse daqui, qual o prato que mais vende. Aí você pode estar falando assim, mas eu não tenho restaurante, Juliano, eu não tenho restaurante, eu não quero saber disso. Eu não estou falando só de restaurante, eu não estou falando especificamente de pizzaria e restaurante. Eu estou dando um exemplo do que é possível analisar e cruzar informação. Isso aqui pode ser qualquer coisa, você pode transformar isso aqui, ó, eu vou trocar o título
eu vou trocar o título e vai fazer sentido do mesmo jeito. Pode ser medido através da soma de comandos de uma noite de vamos lá, de um salão de beleza. Então agora eu estou analisando o salão de beleza. Eu vou analisar o faturamento, a quantidade de comandos, que é o que anotou lá no caderno, ticket médio do salão de beleza, quantidade de pessoas que passaram por aquele salão, às vezes vai mais de uma pessoa, aqui eu posso pôr por cadeira, né? Não sei o que. Às vezes vai mãe e filha, às vezes vai em grupo, eu posso entender isso. Pratos vendidos eu troco para serviços vendidos. Quais os serviços que mais vende? Escova, manicure, não sei o que. Eu posso ver isso. E aí eu posso ver o seguinte aqui, ó, quando a mesa está com mais pessoas, qual prato mais vende. Aqui eu posso ver por dia da semana. Ó, por dia da semana eu faço mais escova no sábado. Mas assim, quando a gente pergunta isso, geralmente as pessoas já sabem isso na ponta da língua com uma certeza enorme. É isso que eu fico achando estranho. A pessoa sabe com uma certeza que aí ela não muda de opinião, mas porque ela não está vendo comportamento. O que esses números fazem é analisar comportamento. O comportamento muda. Eu preciso entender o comportamento. Isso hoje em dia nas redes sociais é muito presente. Assim, eu tenho uma análise de qual hora é melhor para postar uma foto para ela ter mais curtidas, porque eu consigo analisar que horas tem mais gente online naquela hora. Então, são coisas que precisou de analisar comportamento. O que era há 2 anos atrás não é mais. Então não dá para confiar só no achismo. Não dá para confiar, tá? Vamos voltar aqui para o caso que eu tenho um restaurante e aí eu analisei qual mesa está com mais 5 pessoas, qual prato mais vende. Isso aí é uma coisa que dá para ver. Mas será que tem mais coisa ainda? Você consegue ver mais alguma coisa? Eu não consigo ver mais não. Na verdade tem sim. Olha só o que a gente pode ver. Eu já dei um spoiler quando eu falei do salão. Eu consigo ver todos esses indicadores por dia da semana, tá? E aí eu percebo o seguinte, por dia da semana, vamos colocar aqui por data, vamos colocar assim por período do mês. Período do mês. É o seguinte, eu quero saber no início do mês e no final do mês qual que é o comportamento do meu cliente. E aí eu posso ver até o que ele está consumindo no início do mês. E aí é uma outra informação, qual o prato mais vendido no início do mês? Qual o prato mais vendido por dia da semana mesmo? E olha só, eu estou cruzando aqui, ó, todos os indicadores, ó, analisar o faturamento por dia da semana e por período do mês. Eu quero analisar a quantidade de comandos por dia da comanda, por dia da semana e por período do mês, tá? Então é o seguinte, eu não tô me limitando a só analisar faturamento. Eu tenho N fatores que eu posso ver. Aí novamente, você vai levar isso para a sua realidade. E assim, o que fazer com isso? É aí que entra a criatividade que diferencia um negócio crescer e o outro ficar estagnado. Tem que ter criatividade para ter ações que me tirem da mesmice, tá? Vamos lá. Mais alguma coisa que dá para ver? Além de todos os indicadores por dia da semana, qual mês está mais cheia. Eu vou analisar aqui agora uma outra coisa, porque tudo isso daqui, a única coisa diferente que eu coloquei na coluna foi a quantidade de pessoas. Mas essa aqui é a única coisa que eu vejo assim que as pessoas às vezes não colocam. Mas um outro indicador aqui que é muito importante, principalmente nesses lugares que eu não tenho um cadastro de todo mundo, eu não tenho cadastro. A pessoa vai no restaurante, vai com a família dela, você não
você não sabe às vezes nem o nome, assim, você não tem o registro. E aí é o seguinte, uma outra coisa interessante que dá para fazer aqui, dá para colocar na comanda também, um garçom bem orientado, ele pode comentar o perfil do cliente. E aí você define alguns perfis, assim, ó, família, casal com crianças, com filhos, né? Amigos. Você consegue perceber se é a pessoa saiu do trabalho, está quase que uma extensão do trabalho emendada numa reunião, foram lá, casal com filhos, aí você pode, vamos começar aqui, namorado, você percebe que é um casal de namorados é diferente, às vezes o perfil é diferente de um casal com filhos, amigos, happy hour, e aí você cria algumas coisas, alguns hackzinhos, algumas coisas fáceis de anotar que você consegue perceber o perfil do cliente. Para isso não ficar no achismo de novo, tá? E aí, de novo, você consegue tirar aquelas conclusões. Quando é uma família, as famílias consomem mais esse prato. Quando é família, consome mais esse prato. Percebeu? E aí eu quero fazer o seguinte, o que é mais lucrativo? Realmente aí eu vou, não é o meu método, você precisa saber os seus custos e tudo, não é o meu método no sentido de saber qual prato é o melhor, assim, é claro que a gente consegue fazer a conta do custo e tudo, mas eu quero dizer o seguinte, o que você quer? O que você quer atrair para o seu restaurante? Eu quero atrair isso aqui, ó, casal com filhos, família, eu não quero cachaçada, eu não quero que vire botequim, quero que vire um restaurante renomado. Então você precisa entender o comportamento do cliente, tá? E aí se eu tiver esse perfil do cliente na comanda, ótimo, ótimo. É uma dica de ouro isso daqui, tá bom? Mais coisas? Por incrível que pareça, tem mais coisas. E é coisa automática, hein? É coisa automática. Quando fecha a comanda, o próximo passo é fechar o caixa. Então, eu posso analisar forma de pagamento. Forma de pagamento. São essas formas de pagamento. Pagou no dinheiro, pagou no cartão, pagou no crédito. Às vezes eu aceito vale-refeição. Entendeu? E novamente, uma das maravilhas de uma empresa orientada a dados. Isso aqui, vamos colocar débito, né? Isso aqui é uma coisa automática, mas é uma coisa automática, só que ela não fica estruturada para ser usada essa informação. Às vezes eu sei quanto que eu recebo de dinheiro, sei quanto que é débito, crédito, mas eu não analiso. Eu simplesmente eu não sei qual é a porcentagem de débito e crédito. É 40%, 50%? Se eu nem analiso isso, como é que eu vou analisar coisas mais profundas? E aí eu falo o seguinte, a minha empresa recebe 50% do movimento é no dinheiro, mas isso acontece todo dia da semana e todo período do mês? Será que no final do mês eu não tenho mais crédito? Né? Aí você fala, mas para que eu preciso saber disso? Você precisa saber disso porque isso vai refletir no seu fluxo de caixa. E aí você fala assim, esse mês as contas estão difíceis de pagar e qual é a previsão de entrada de dinheiro no caixa realmente? Você sabe quanto está sendo o seu faturamento, você consegue prever, você consegue ter domínio da situação. Vai entrar mais dinheiro aqui, ó, eu só recebo dinheiro, só dinheiro à vista. Ótimo.
As pessoas não estão perguntando por débito e crédito, será? Né? Isso é uma das coisas. Uma das coisas. Por hoje eu queria apresentar isso. Eu não estou lembrando aqui de mais alguma coisa relevante, porque a gente já colocou informação demais. Inclusive, duas coisas aqui o garçom precisou de fazer que ele não faz, que é colocar a quantidade de pessoas na comanda e o perfil do cliente. Perfil do cliente. Mas dá para analisar mais coisas. Por incrível que pareça, dá para analisar. Acabei de me lembrar. E aí você tem lá o seu restaurante, você tem as suas comandas. O que mais dá para tirar aqui? Passou despercebido. Passou despercebido. Eu tenho uma outra coisa na comanda, que é o número da mesa. E daí, se tem o número da mesa, eu consigo saber qual mesa me gerou mais faturamento. Olha só, qual mesa mais faturamento? Será que é uma mesa lá no canto, escondida? Será que é uma mesa logo à frente do músico? Será que aquela mesa as pessoas são mais animadas e estão curtindo a música, estão consumindo mais? Será que é uma mesa mais escondidinha? Será que é a mesa lá fora, na rua, na calçada? Qual mesa que gera mais faturamento? E aí eu estudo novamente esse comportamento, tá? Se quiser ir mais além, você tem, além da quantidade de pessoas, eu posso ter aqui, isso aqui é uma coisa fácil de colocar, assim, nesse tipo de negócio aqui, né? Uma coisa fácil de colocar. Se eu tiver o costume de anotar a hora na comanda, a hora que a pessoa chegou, a hora que abriu a comanda e a hora que fechou a comanda. E aí eu pergunto o seguinte: quanto tempo o cliente ficou no local? E aí, mais uma coisa, né, que eu consigo saber é o seguinte: pessoas que ficam 1 hora, elas são consumidas muito pouco, estão comendo e estão indo embora rápido, estão comendo e estão bebendo mais, e aí você consegue novamente entender o perfil. Mais uma coisa que dá para fazer. Isso aqui é uma coisa que precisa de incluir hora de início, hora de fim. É uma coisa que não tem. Então, assim, ó, o que geralmente o garçom não faz são essas coisas aqui, ó. Quanto tempo o cliente ficou, quantidade de pessoas, ó, quantidade de pessoas, não anota, por dia da semana, perfil, a pessoa não faz o perfil, vou colocar só aqui, perfil do cliente, não faz, e isso daqui, olha só, eu estou falando de 12 tipos de análise, 12 tipos de análise que dá para fazer, incluindo 3 novos passos. Agora voltando de novo ao exemplo do salão, eu posso trocar rapidamente isso aqui para o salão, que funciona do mesmo jeito, do Gero Serviço, funciona do mesmo jeito. Muito tempo a pessoa está ficando lá, olha, qual o perfil do meu cliente, o meu cliente está comprando o que a mais, em qual dia da semana ele compra mais. E quando você entende comportamento, as ideias surgem. Aí eu tenho ideia de promoção, eu tenho ideia do que eu vou colocar na vitrine no início do mês, porque eu sei que aquilo chama mais atenção. Tá? E aí que começa realmente a administrar, porque você fez a análise. Você foi uma empresa que gerou dados. E é o seguinte, eu não fiz nada, nesse caso eu fiz
3 intervenções, mas que gera informações absurdas, gera um cruzamento de informações absurdo, mas eu preciso ser orientado a dados, tá? Do mesmo jeito que o restaurante tem lá aquele negócio que faz a comanda, outro tipo de empresa precisa de ter esse mesmo compromisso, porque isso vai gerar informações muito importantes, tá? Isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Espero que tenha sido útil e precisando pode contar com a gente. Segue lá no Instagram, @JulioIvanLopes. Tem vídeos no YouTube também. Eu estou tentando postar com mais frequência agora e pode mandar sugestões de temas que vocês preferem. Eu vou entrar mais em análise financeira, aqui eu não quis entrar muito na parte financeira, mas eu quero analisar como fazer para chegar no lucro certinho, saber controle de fluxo de caixa, como fazer, mas tudo parte do princípio que é isso daqui, ó. Tudo parte desse princípio. Controle precisa ser feito de alguma forma, eu preciso gerar os dados no futuro, tá bom? Então é isso, um abraço, muito obrigado. É isso, então é isso, um abraço, muito obrigado. Essa foi a primeira aula. Essa foi a primeira aula de muitas que virão, tá? Vamos deixar só sem o... Vem aqui. Vamos lá. Muito obrigado, tá? Um abraço e até mais.